Ah, tá, me assustei. Então, pelo incrível que pareça, hoje eu estou mais nervosa do que na primeira live. E olha que eu me preparei, a minha vida meio que ficou suspensa por conta da live de São Francisco. Todo o tempo que eu tinha era para ler, era para estudar e era para fazer PowerPoint, mas hoje eu estou mais nervosa. Então, se eu gaguejar, dar branco, vocês, por favor, me perdoem, tá? Que eu vou tentar fazer o meu melhor. Você Então, ganhou muito com isso, com certeza. recapitulando, a gente falou sobre o primeiro momento da vida de Francisco, o homem, que ele foi um jovem do tempo dele, curtiu a vida, curtiu com os amigos, estudou dentro do que era possível para a época dele estudar, teve uma vida normal, sendo que chegou um período da vida de Francisco, quando ele foi trabalhar com o pai dele, ele começou a questionar o que ele via por parte de quem negociava, de quem era negociante, e ele então começou a questionar de onde vinha a fortuna da família Bernardoni, porque ele estava vendo coisas que não estava agradando ele, estava gerando um incômodo nele. Então, a partir desse questionamento de onde vem esta fortuna, ele então começou a investigar. E foi gerando nele um sentimento de vazio, uma falta de sentido, né, para a vida dele. Então ele tenta ir para a guerra, foi para a guerra, ficou preso, adoeceu, volta para casa adoecido, fica um bom tempo se recuperando, quase que morre. Então, quando ele se recupera, ele vem mais ainda questionando qual era o sentido da vida dele, o que que ele estava fazendo, né? Então, ele cai numa depressão, porque quando, segundo Vitor Frankl, quando a gente não tem o que dá sentido à nossa existência, a gente deprime. E quando deprime, vem as doenças oportunistas que podem levar até o óbito. Então, ele caminhando por aí, encostou numa árvore, contemplando a natureza, questionando a vida, qual era o seu propósito de vida. Então, Jesus fala com ele pela primeira vez, e quando pede, fala aquela frase: Francisco, constrói a minha igreja. Primeiro tem a palavra constrói. Depois Francisco reconstrói a minha igreja. Então, esse é o primeiro momento dessa fase da vida do santo, do São Francisco. Então, ele interpreta esse pedido de Jesus como sendo literalmente construir, reconstruir as igrejas que estavam num estado assim deplorável, né? Não estava num estado muito bom para as pessoas frequentarem. Então, nesse primeiro momento, ele interpreta o Francisco, reconstrói a minha igreja como realmente é para fazer obra nas igrejas. Eu vou tirar vocês daqui, porque senão vai atrapalhar o santo. Então, por que Francisco foi considerado santo? Ele é reconhecido como santo devido à sua vida exemplar de humildade, pobreza e amor ao próximo. Algumas razões específicas para sua canonizações incluem o quê? Então, quando Jesus pede para Francisco reconstruir a igreja, na época de Francisco, não existiam as tecnologias modernas que nós temos hoje, não tinha internet. Então, como é que ele ia reconstruir a igreja? Então, ele foi para a ação, foi para o exemplo. Então, ele se despojou das riquezas, porque ele não era dono de nada, o dinheiro vinha do trabalho do pai dele, então aquilo que ele usava, ele se desfez, adotou a pobreza com dignidade, pobreza com dignidade, porque ele não ficou mendigando, né?
ele teve, como pobre, ele teve os princípios dele de dignidade, de honradez, de humildade, de simplicidade, porque às vezes a gente vê pessoas pobres que se entregam a uma pobreza de espírito, e não era o caso, não foi o caso de Francisco, né? Então, ele se despojando da pobreza, ele não tinha que se preocupar com os bens materiais, que muitas das vezes a preocupação com dinheiro, com pagamento de conta, com autossustento, traz na gente muita preocupação, né? Porque a gente já começa o mês devendo, e aí como é que a gente pensa, pô, se não tiver o dinheiro, como a gente vai honrar com os compromissos? Então, ele não queria essa preocupação para ele. Então, o amor ao próximo, ele foi assim, o exemplo maior na época dele de amar o próximo realmente. Então, quais foram as razões que levaram à canonização de Francisco? Porque a Igreja Católica, para canonizar alguém, é preciso que esse alguém tenha uma vida exemplar e que faça milagres. Se a pessoa faz um único milagre na sua vida, ele é considerado beato. Então, para a Igreja Católica, para a pessoa ser canonizada, tinha que fazer de dois ou mais milagres. E Francisco fez mais de dois, fez vários milagres. Então vamos ver o que caracterizou Francisco como santo. Vida de virtudes heróica. Renunciou à riqueza e ao status social para viver uma vida de pobreza e a serviço aos pobres. Então eles pediam esmola para o seu autossustento, para ajudar também as pessoas necessitadas e carentes, mas não era um simples pedido por pedir, tá? Não era assim, eu vou encostar meu boi na sombra e vou ali pedir para ser sustentado por alguém. Não, era um pedido dentro ali de um limite, dentro de uma regra estabelecida. Não era para ninguém ficar na ociosidade. Milagres. Houve relatos de milagres atribuídos a São Francisco, tanto durante a vida quanto depois do seu desencarne. Fundou a Ordem dos Frades Menores, né, onde eles se dedicavam à pregação do Evangelho, à caridade e à vida simples. Amor à natureza e aos animais. Então, ele é o padroeiro dos animais, devido ao seu devido respeito aos animais e cuidado com a natureza. Então, desde a época de João Apóstolo, Francisco já tinha o dom de conversar com os animais e já respeitava a natureza. Então, ele só continuou enquanto Francisco fazer o que ele fazia em relação aos animais e à natureza na época de João. Então, ao estudar a biografia de São Francisco, eu cheguei à conclusão que São Francisco repetiu em quase tudo os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele foi a representação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus pede para o Francisco recuperar a sua igreja, que recuperação é essa que Jesus estava falando? Era realmente para Francisco recuperar a igreja? Porque para o grego, a palavra igreja significa comunidade, significa assembleia de pessoas que se reúnem para estudos religiosos. Então, quando Jesus fala recupera a minha igreja, essa igreja a gente pode traduzir por quem? Recupera a minha comunidade, recupera as pessoas. Então, para recuperar as pessoas, a comunidade dos cristãos ou não cristãos, por isso que ele falou, constrói. Constrói porque vai ser construído. Então, talvez a pessoa não conhecesse o Evangelho de Jesus. E quando ele diz reconstrói a minha igreja, é porque as pessoas já tinham conhecimento do Evangelho de Jesus,
mas não estavam praticando, principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana estava desvirtuando o Evangelho de Jesus. Então veio Francisco, através do seu exemplo, revivendo Jesus, reconstruir e construir a igreja junto à comunidade. Então, quais foram os milagres que São Francisco fez ao longo da sua vida? Então, o primeiro milagre que Francisco fez e que marca, então, o início da missão de Francisco de reconstruir o Evangelho, a boa nova de Jesus, no coração, na vida das pessoas, foi na cura da filha do comerciante português. A moça se chamava Adália, ela tinha hanseníase. Foi no período em que Francisco foi a Roma, pedir autorização para o Papa Inocêncio III para que ele pudesse, então, fundar a Ordem dos Frades Menores, porque Francisco já havia começado a reconstruir as igrejas, mas para que ele pudesse trabalhar sem ser perseguido, sem ser considerado herege, ele que tinha que ter a autorização do Papa para ele poder trabalhar na Santa Paz de Deus, ele e os outros frades. Então, ele vai até Roma na tentativa de falar com o Papa Inocêncio III, enquanto ele aguarda a decisão do Papa se vai ou não recebê-lo. Ele ficou hospedado na hospedaria desse comerciante chamado José Maria, e houve uma afinidade entre o Francisco e o comerciante, e o comerciante não cobrou para os frades a hospedagem, mas Francisco, ele tinha como lema da ordem franciscana, o trabalho. Ele dizia que a pessoa, para comer, ela tinha que trabalhar pro seu sustento, para a sua alimentação. Então, eles foram trabalhar na cozinha, foram trabalhar na limpeza para ajudar a pagar a hospedagem e a comida. Então, uma noite, o comerciante pede ao Francisco se ele pode ir no quarto da sua filha, que morava numa casinha afastada da família, e Francisco aceitou. Chegando lá, ele se compadece do estado lamentável que se encontrava a jovem, que na literatura diz que ela tinha 22 anos, e aí então ocorre o primeiro milagre de São Francisco, né? São Francisco, Jesus atuando através de São Francisco, cura essa jovem. Essa jovem, quando acorda e que se vê sem as chagas no seu corpo, diz a frase: Papai, papai, chama o Francisco, esse homem é um santo. Então, nesse primeiro milagre, essa jovem já disse: Este homem é um santo. E ele, de manhã cedo, vai embora com os frades, porque ele não queria que a família se sentisse na obrigação de reconhecer o que ele fez, né? De ter que receber favores dessa família porque elas estavam gratas. Então, ele deixa uma cartinha se despedindo, agradecendo e vai para outra hospedaria. Então, esse foi o primeiro milagre. E foi quando a ficha, então, de Francisco cai, que ele não estava só para reformar as igrejas fisicamente falando, né? Que a reforma seria muito mais do que isso. E ele também cura o Papa Inocêncio III, porque quando o Papa estava para desencarne e não desencarna, já muito idoso, ele também estava com hanseníase. E o Papa manda chamar Francisco, que ele queria se desculpar com Francisco pelo jeito que tratou Francisco quando Francisco foi a Roma pedir autorização para fundar a ordem franciscana. Então, ele está lá fazendo sua meia-culpa, se lamentando de tudo que ele fez, se lamentando dos erros e dos equívocos que ele tomou em relação às cruzadas. Então, ele estava lá se penitenciando. Francisco, ainda não totalmente incorporado, o santo,
deu um sermão no Papa. Aí vem Jesus falando assim, Francisco, tenha compaixão. Você não está vendo que ele está aí arrependido, pedindo perdão? Muda a sua atitude. Aí São Francisco cai em si e Senhor, desculpa, foi mal. Aí pergunta lá, o que queres que eu faça? Aí Jesus fala para Francisco, é, ter compaixão. Aí Francisco, então, nesse momento, se ajoelha na cama, do lado da cama do Papa, faz aquela tradicional oração que todo mundo adora, que todo mundo canta, né? Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Então, à medida que ele ia recitando essa oração, o Papa também foi curando as suas chagas no seu corpo. E estava do lado do Papa em espírito, um Papa que era o mentor espiritual, ajoelhando também, rezando junto com Francisco. Aí o Papa dorme profundamente, quando acorda no outro dia, se vê limpo das chagas, e aí diz: quem deveria estar no meu lugar era este homem que deveria estar aqui no meu lugar. Então, esse foi mais um milagre. Um milagre também que eu gostei de ler e trago para vocês. Francisco mandava os frades de dois em dois fazer visitas. Visitas aos leprosários, visita na casa das pessoas. Ele distribuía aos padres mundo afora. E na cidade de Assis existia um leprosário, e toda semana dois frades iam ao leprosário levar uma palavra de consolo, levar mantimentos, levar o que os doentes necessitavam para sua subsistência no leprosário. Tinha lá no leprosário um homem chamado Tanali, muito revoltado, indignado por estar passando por aquela situação, por estar isolado da própria família dele, por estar isolado da sociedade, por não estar vivendo a sua vida. E ficava mais revoltado ainda quando os frades chegavam lá para levar a bênção de Francisco. O Tanali ficava indignado, revoltado com os frades, só faltava bater nos frades. E eu não aceito as bênçãos desse Francisco. Por que que ele não está aqui? Por que que ele em pessoa não vem aqui? É muito fácil ficar de longe mandando bênção, mandando oração e eu aqui internado. Os frades, que não eram santos, estavam no caminho, no processo de se santificar, revoltados e indignados, um dos frades colocou o Tanali no ombro e partiu em direção de São Francisco. Quando São Francisco vê os dois frades e o Tanali carregado no ombro, chama a atenção dos frades, porque a hanseníase, como era extremamente contagiosa, os frades estavam colocando as pessoas em risco. Não por ele, Francisco não falava por ele, porque ele não temia os hanseníase, a hanseníase, mas temia pelas outras pessoas. E falou assim: volta imediatamente com esse homem para o leprosário. Aí aquela vozinha no interior de Francisco, aí ele caiu em si novamente, falou: Ih, não é isso que Cristo espera de mim. Aí pediu para os frades: não, 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 espera aqui. Aí mandou os frades irem buscar água, botou lá uma gamela com água e foi dando banho no Tanali, beijou as chagas do corpo do Tanali. Eu sei que daqui a pouco as chagas do Tanali não existiam mais. O Tanali ficou tão feliz da vida, mas tão feliz da vida, quando viu que seu corpo, sua chaga estava as chagas estavam limpas no seu corpo, que ele se converteu também a ser um frade. E quem era Tanali? Tanali era um homem, era um bandido dos mais perigosos da época. Ele era incendiário, além de bandido, botava fogo nas coisas. Então, estava lá sendo curtido pela doença para
através do seu sofrimento, poder se redimir. Mas ele estava no leprosário indignado. Então, quando ele se limpa das chagas, que há esse milagre, que ele vira frade, foi muito difícil para ele ser frade, foi muito difícil para ele seguir essas ordens rígidas de São Francisco, porque ele sentia que no seu íntimo ainda tinha aquele homem, aquele instinto de bandido, aquele instinto assassino. Então, ele reconheceu que era muito melhor para sua evolução espiritual ter lepra do que ser curado, porque ele viu que ele estava curado, mas não estava curando a sua essência, não estava curando a sua alma. Então, numa noite, ele se ajoelha, reza a Jesus, pedindo que voltasse a ter as chagas novamente no seu corpo. Então, Jesus ouviu a oração sincera do Tanali, as chagas voltam para o corpo dele, ele volta para o leprosário, feliz da vida, porque no leprosário ele também passou a ser um divulgador da boa nova de Jesus e mais feliz e sem revolta no coração. E tem o último caso de cura, que é do louco de Riete. São Francisco ia nas cidades visitando as famílias, as comunidades, e numa dessa ele parou para descansar. Uns frades foram procurar água, outros foram procurar frutinhas silvestres, algum alimento que a natureza pudesse proporcionar para eles. E enquanto eles esperam, São Francisco começou a conversar com a natureza, a conversar com os animais, então foi cantando e passou pelo local, no momento, esse louco de Riete que ele era o horror da comunidade, ele barbarizava a comunidade, ele matava os animais e comia. Ele também gostava de botar fogo nas casas. E ele tinha família, ele tinha esposa e tinha filhos. Então, quando ele se sentou para ouvir o que que Francisco estava falando, cantando, Francisco notou que ele se aproximou. E Francisco, à medida que foi se tornando um missionário de Jesus, ele foi ampliando as suas capacidades mediúnicas, que ele tinha um dom mediúnico sensacional, ele tinha todos os dons mediúnicos desenvolvidos. Então, ele notou que o Riete, ele estava com um espírito obsessor muito do difícil, que fazia então com que ele ficasse louco e tivesse esses comportamentos de doido. Aí São Francisco chamou, fez uma prece, uma oração, acolheu o louco de Riete, acolheu o espírito obsessor também foi acolhido pela espiritualidade que acompanhava o São Francisco. E ele tinha também uma ferida nas costas, uma ferida que fedia. E aí, Francisco, quando olhou aquilo, também se compadeceu e, nas suas orações, curou a ferida do corpo do louco de Riete, que já, a partir daquele momento, deixou de ser louco. E aí, Francisco, então, nessa noite, volta, vai para casa vou chamar de louco de Rex, só para entender. E quando ele chega na sua casa e a família vê que ele está diferente, que ele não está com aquelas feições de louco, não está com comportamento de louco, ficaram numa felicidade. Aí a esposa vai e abraça, os filhos abraçam ele. E a esposa, então, nota que ele não está com aquele mau cheiro, e aí vai olhar nas costas dele e vê que ele não tem a ferida. Então ele comenta com a esposa e com os filhos o milagre que aconteceu. Então todos ficaram felizes, pernoitaram na casa do louco de Riete, em harmonia, tomaram banho, se alimentaram, o louco tomou banho, trocou de roupa. São Francisco carregava sempre com ele é, um exemplar do Evangelho, porque naquela época, para ter livro, só quem tinha muito dinheiro, porque era um artigo muito raro.
Então ele foi naquela noite e fez um culto na casa do Louco de Riete, incluiu ali toda a família, e no dia seguinte, quando vai embora, entrega o livro, dá o livro para o Louco de Riete e diz o seguinte: a partir de agora está instituído aqui o culto da Boa Nova de Jesus na sua casa. Dois frades vão ficar uma semana aqui com você, te instruindo, te orientando, conversando, porque você vai disseminar agora na sua comunidade e você vai fazer na sua casa todos os dias este evangelho. Então, nesse episódio do Louco de Riete, aconteceu o primeiro culto do evangelho no lar. Então, esses são alguns dos milagres que eu mais gostei, estou compartilhando com vocês, só por esses milagres pela Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a Igreja Católica Grega, São Francisco já hoje em dia seria considerado santo. Francisco, ele foi a representação do Cristo aqui na Terra. Tudo que Jesus Cristo fez na sua época na Palestina, São Francisco fez a mesma coisa. A mesma coisa. Então, os estigmas de São Francisco foi o coroamento desta vida de missionário de São Francisco, porque para ele ser coroado como um Cristo aqui na terra, mantidas as devidas proporções, só faltava mesmo os estigmas de Jesus. Então, Jesus atendeu ao pedido de São Francisco e São Francisco então carregou as chagas de Cristo até o seu falecimento. Isso aconteceu em 14 de setembro de 1224, tá? E ficou até o seu desencarne. E aonde ocorreu, onde que se deu nessa passagem de Francisco receber os estigmas? Foi nesse Monte Alverne. Olha, como eu disse, Francisco continuava João. Tudo que João gostava, tudo que João fazia, Francisco continuou fazendo, né? Porque isso prova aqui a lei da reencarnação para a gente. João gostava de uma gruta, tanto que ele se exilou na ilha de Patmos para receber o Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo, e aonde que ele ficava? Numa gruta. Então, o Monte Alverne tinha uma gruta que São Francisco sempre ia para essa gruta a fim de refazer suas energias. Era ali que ele se refugiava do mundo, das pessoas, era ali que ele deixava o corpo dele e ficava 15 dias no astral, recebendo instruções e orientações. Então, nesta gruta, tem um episódio que ele se retirou para essa gruta e deixou dois frades do lado de fora esperando por ele. Porque nessa gruta era um lugar privativo, um local de difícil acesso. Se hoje é alto, imagina a época de São Francisco. Porque ocorriam fenômenos mediúnicos com São Francisco que a humanidade da época ainda não estava preparada para receber essas notícias. Então, São Francisco ficou nessa gruta 15 dias, o corpo dele suspenso no ar, uma luz dourada envolvendo o seu corpo, ectoplasmas que saíam do seu próprio corpo, dos seus orifícios, que formavam um cobertor cobrindo o corpo de São Francisco, protegendo o corpo físico de São Francisco. Os frades, estranhando a ausência, a demora do seu guia espiritual, do seu mentor espiritual, um frade foi ver o que estava acontecendo. Quando chegou lá, viu essa cena do corpo de São Francisco levitando. O frade se ajoelhou em silêncio, mas Francisco, mesmo que não tivesse atado, mesmo que não tivesse ali incorporado no seu corpo, ele pressentia a presença, né? Porque ele estava ainda conectado ao seu corpo, então ele sentia que o frade estava lá
tomando conta, vigiando. O primeiro frade se ajoelhou, reconheceu a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus, orou. O segundo frade viu que o primeiro estava demorando, foi atrás. Quando chegou lá, também se deparou com a cena. Então, também orou e resolveram sair de mansinho, de fininho, não chamar por São Francisco, deixar São Francisco fazer o que estava fazendo. 15 dias depois, São Francisco volta para o seu corpo, feliz da vida, cantando, renovado em energia, o corpo físico renovado, e foi continuar a sua missão perante a comunidade de Assis e as outras comunidades fora da Itália. Então, esse monte era a segunda gruta, como foi a ilha de Patmos, essa era a ilha era a gruta que São Francisco refazia suas energias. Essa aqui é a Catedral de São Francisco de Assis, na cidade de Assis. Então, São Francisco desencarnou em 4 de outubro de 1226, aos 44 anos, na igreja da Porciúncula, na Itália. Seu corpo encontra aqui nessa basílica, né, que eu já falei. Eu fiz as contas. Pô, quantos anos tem que São Francisco desencarnou, hein? Curiosidade pura, tá? Então, tem 798 anos que São Francisco desencarnou, mas ele continua trabalhando para Jesus até hoje e continua trabalhando aqui no Brasil para que a pátria do evangelho realmente se cumpra, porque tá difícil o negócio, hein, minha gente? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, tá um pouco complicado, mas Jesus conta com São Francisco até hoje para que essa árvore do evangelho seja plantada de fato aqui no Brasil, que se espalhe pelo mundo afora. Francisco, ao adoecer, Francisco tinha uma saúde muito precária. Os órgãos de São Francisco estavam desligando. São Francisco tinha uma dor de cabeça constante que não passava, bem antes dele ser o missionário, dele ser considerado santo, porque ele era uma potência energética e espiritual muito grande para aquele corpinho frágil, para esse corpinho de pele, osso e músculo. Então, ele tinha uma dor que não passava. Devido à sua vida de sacrifício, de renúncia, de andanças, ele andava com os pés no chão. Então, se alimentava muito mal, se alimentava pouco, dormia muito pouco. Então, a saúde dele foi declinando desde que ele foi preso e que voltou para casa doente, com pneumonia, a saúde dele nunca mais foi a mesma. Então, assim, ele tinha pneumonia, o fígado, o baço, o esôfago, nada disso funcionava direito no momento que ele estava desencarnando. Ele falava muito pouco, estava cego, porque quando ele foi para a Palestina, quando ele foi visitar o sultão, para conscientizá-lo quanto às cruzadas, e o sol da Palestina é muito forte para os europeus. Então, nas andanças de São Francisco pela Palestina, com aquele sol forte, ele teve a doença do deserto, dracoma, se eu não me engano, o nome da doença, e afetou a visão dele. Então, quando ele volta para a Itália, que nada estava ajudando ele a recuperar a visão, um frade, um frade não, um padre da igreja propôs que ele se tratasse com um médico para ver se ele tinha a visão sarada. Mas o médico pegou ferro em brasa para cauterizar os olhos de São Francisco. São Francisco orou, pediu que o fogo tivesse dó dele, tivesse comiseração com ele, que pegasse leve na hora que a brasa tocasse os olhos dele. E assim foi feito. Os elementais do fogo pegaram leve com ele, de modo que a brasa queimou, mas não queimou tanto, mas fez estrago.
o que cegou de vez São Francisco de Assis. Então, São Francisco de Assis chega no final da vida cego e diz na biografia dele que criou uma ferida que ia quase até as orelhas. Então, São Francisco chegou extremamente adoecido e também contraiu a hanseníase ao desencarnar. Ele já estava com as manchas no corpo, mas, segundo seus biógrafos, embora o corpo muito frágil, o espírito extremamente lúcido, que quando ele viu que estava para desencarnar, ele pediu para voltar para Assis e no caminho para Assis, passou pelo leprosário, como não conseguia mais ver os doentes, então ele fez uma oração sincera, pedindo a Jesus pelos doentes. Nesta oração, existiu mais curas ainda, houve os milagres, alguns doentes foram curados, e aí ele vai então para Assis, para a igreja da Porciúncula. Então, essa aqui Ana é Lúcia, a faz o Basílica. seguinte. Oi, Ana Lúcia, 5 minutos. tá, vou finalizar. Essa aqui é a Basílica, então, de Santa Maria dos Anjos, que é uma basílica que foi construída em cima dessa igrejinha da Porciúncula. Tá vendo aqui, gente? É a igrejinha que São Francisco também reformou. Essa é a igreja que está mais do que reformada, não está do jeito que Francisco. Então, a basílica está cobrindo a igrejinha da Porciúncula, que foi onde São Francisco desencarnou, tá? 2 anos depois, em 1228, o Papa Gregório IX, que está a figurinha, o retratinho aqui, canonizou São Francisco, porque o Papa tinha São Francisco como conselheiro também, admirava São Francisco, protegeu São Francisco. Antes de ser papa, ele era cardeal, protegeu as ordens franciscanas. Então, esse aí é o Gregório que canonizou. Então, ó, Francisco criou as ordens franciscanas em 1209, primeiramente pela autorização do Papa Inocêncio III. Então, vou passar. Aí, as ordens dos frades menores tiveram três divisões. Ordem dos frades menores, que era o ramo principal, de regras extremamente rígidas, principalmente quanto à pobreza, à castidade, à humildade e o trabalho. Aí teve a ordem dos frades menores conventuais, com maior flexibilidade em relação à pobreza. Teve a ordem dos frades capuchinos, que teve mais flexibilidade ainda, tá? Com um foco renovado na simplicidade e na austeridade. E fundou a segunda ordem, que foram a ordem das Clarissas, que São Francisco precisava de uma mulher para então cuidar do ramo feminino da ordem franciscana, porque a ordem franciscana só tinha meninos, mas tinham meninas querendo fazer parte também da ordem franciscana. Então, em 1212, com a colaboração de Santa Clara, amiga e discípula, é fundada a Ordem de Santa Clara, a segunda ordem. Então, Clara fundou o convento no Mosteiro de São Damião, em Assis. Essa é a foto do Mosteiro São Damião, onde Santa Clara fundou a Ordem das Clarissas por proteção e pedido de São Francisco de Assis. Esta ordem é a mesma coisa de São Francisco, tá? E que enfatizava a pobreza absoluta, a clausura e a contemplação. As irmãs vivem com simplicidade e humildade, seguindo o exemplo de Jesus. Santa Clara foi a primeira mulher a escrever uma regra religiosa própria para a ordem, com base nos ideais de São Francisco. Não vou falar de quem foi Santa Clara, era amiga conhecida de São Francisco desde pequenininha. A família de Santa Clara e de Francisco se conheciam, mas só com 17 anos é que ela teve, então,
aquele chamado que ela sabia que tinha que fazer alguma coisa da vida dela, então ela foge de casa e vai seguir a ordem franciscana. Então, eles já se conheciam, mas Francisco foi seguir por um caminho, ela seguiu para o outro, só em determinado momento é que eles, então, se conhecem, tá? E a Clara, então, vai ser a Clara que todo mundo conhece, Santa Clara. Não vou falar dela porque eu quero falar aqui. Então, essa é a igreja de Santa Clara, ok? A igreja que leva o nome dela. Aqui dentro tem um espacinho de um altar, que era onde São Francisco pregava a palavra, o evangelho de Jesus, e foi aí, aos 17 anos, que Clara foi assistir a pregação de Francisco. Então, ela teve aquele momento assim de despertar da sua consciência espiritual e sabia que tinha uma missão. E a missão, então, foi ser da Ordem das Clarissas. Foi nesse espaçozinho aí que aconteceu esse chamado. E tem a Ordem Franciscana da Terceira Ordem, que aqui flexibilizou total a Ordem Franciscana, que é voltada para os leigos, homens e mulheres que vivem no mundo, e também para alguns religiosos. Eu, se eu quisesse ser franciscana da Terceira Ordem, poderia, porque aí é a flexibilização total. Então, não olhei o carisma, que eu vou pular. Resumindo, essas ordens refletem os diferentes caminhos que São Francisco propôs para viver os ensinamentos de Cristo, sempre com base na simplicidade, no amor à pobreza e no serviço ao próximo. A família franciscana continua atuante em todo o mundo, mantendo vivo o legado de São Francisco. Aí eu pergunto para vocês: foi o legado de São Francisco que está aí pelo mundo? Foi São Francisco que fez os milagres? Sim ou não? Não, o legado é de Jesus, a boa nova é de Jesus. Francisco foi o médium de Jesus Cristo que veio, então, trazer a palavra, os ensinamentos e os exemplos de Jesus. São Francisco nunca fez nenhum milagre, sempre os milagres quem fez foi nosso Senhor Jesus Cristo, que usava Francisco como médium para curar, porque o único que tem autorização para curar instantaneamente é nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro presépio vivo foi então instituído por São Francisco, que foi da Palestina, viu o presépio, gostou da ideia, trouxe para a Itália. Então, o primeiro presépio foi em Grécio, em 1223, 3 anos antes da sua morte. São Francisco organizou a primeira representação do nascimento de Jesus na cidade de Grécio, na Itália. O evento foi realizado em uma gruta e envolveu pessoas da comunidade local. Este ato ficou conhecido como o primeiro presépio vivo da história. Acho que não vai dar tempo, né, Jurema? Deixa eu ver. Simplicidade. Aqui é só um pedacinho. Aqui é Tá, pode passar. É rápido. 400 habitantes. aqui Foi é o neste local local onde foi o simples e rico de beleza presépio. É o natural que primeiro tudo presépio. começou. Francisco, o pobrezinho de Assis, teve as regras de sua ordem aprovadas pelo Papa Honório III. Depois disso, teve uma nova inspiração. Em 25 de dezembro de 1223, São Francisco de Assis celebrou o Natal do Senhor, exatamente nesta gruta. Uma noite fria que reuniu frades de longe e pessoas dos arredores da cidade. Quero ver com meus olhos da carne a pequenez de Jesus. Oh, perdão. Ai, gente, estou fazendo aqui. Não vou mostrar, não, que eu estou nervosa. Simplicidade que convida à conversão. Hoje, Grécio é oficialmente cidade irmã de Belém, onde Jesus nasceu. Em 1983, ela foi visitada pelo Papa João Paulo II, que rezou na gruta onde aconteceu o primeiro presépio. Em 2009, Bento XVI falou de Grécio. Ele afirmou que o que moveu o coração de Francisco foi o desejo de viver de maneira bem concreta o nascimento de Jesus e de comunicar essa alegria a todos. Quando
Quando José e Maria pediram hospedagem em Belém, não conseguiram lugar. Encontraram então uma pequena gruta, sinal de pobreza, simplicidade. Depois, a gruta se tornou a casa mais bela do mundo, pois ficou cheia do amor de Deus, de sua ternura, de sua misericórdia. Foi assim que a tradição dos presépios se difundiu. Atualmente, uma exposição com modelos de todo o mundo encanta quem passa por ali. Vou passar. Próximo vídeo. Próximo slide, please. Slide. Coloca o outro que você tem. Peraí, eu estou tentando sair do slide, Jurema. Peraí, pronto. Ó, aí para a gente já ir encerrando. Francisco Santo. Essa aqui é uma pintura representando São Francisco de Assis. Essa obra, essa pintura foi feita em 1223, se intitula Irmão Francisco e se encontra na Capela de São Gregório, no Mosteiro São Bento. O padre Rafik, do Patriarcado Latino de Jerusalém, apoia a hipótese que esta imagem é a mais próxima da realidade. Esta foto provém do Mosteiro dos Padres Beneditinos do Subiaco, junto a Roma. São Francisco, que viajava muito, um dia visitou este mosteiro. Um artista desconhecido criou essa pintura, que ainda está presente na igreja até os dias de hoje. Então, esse é o mosteiro onde a pintura está, você vê que é também numa pedra, e aqui está o de corpo inteiro a pintura. Então, acredita-se que essa imagem aqui seja de fato a imagem de São Francisco de Assis. Aí eu quis compartilhar com vocês para ver que ele não é tão feio assim como pintam aí as fotos de São Francisco. Ele era até bonitinho, gente. Vamos conver que ele não era tão feio, não. Então, Francisco, o homem, representava a volta de Cristo, pisando de novo a face da terra. E, através do seu exemplo, ele convenceu e reconstruiu a igreja na comunidade, no nosso coração. Através do seu exemplo, São Francisco reviveu o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque estava se perdendo. Então, a missão de Francisco foi extremamente bem cumprida e ele é um santo amado em todos os cantos do mundo, né? Aí uma reflexão, então, para todos nós. Na prática, qual ação podemos realizar em prol da natureza, dos animais, das pessoas e da comunidade onde vivemos? Qual é o ensinamento de São Francisco que mais nos inspira? O Reconstrói a Minha Igreja foi somente para Francisco? Se Jesus chegasse para a gente e fizesse este convite, reconstrói a minha igreja, qual seria o nosso posicionamento hoje? Fica aí para reflexão. E para encerrar, então, vou tentar passar esse vídeo aqui e é a nossa oração, então, de despedida. Ok, gente? Vamos ver se funciona. Vai entrar um comercial aqui, talvez entre um. Vamos. Vamos lá. Aqui é assim, de cada riso, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai.
a casa do meu Com Senhor. que o mundo abandonou de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Em Pai. cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Das parecidas. Ergo em minha casa de meu Pai. Deixa eu sair daqui. Peraí, pronto, gente. Então, fica aí. Desculpa eu ter corrido, mas essa igrejinha que tem que ser reconstruída é na nossa vida, é no nosso dia a dia, na nossa comunidade, na nossa família. É esta igreja que Jesus pediu para Francisco e que Jesus pede para a gente, né? Para a gente erguer esta igreja na nossa vida, nos nossos corações. Que Deus abençoe e Feliz Natal para todos. E desculpa eu ter corrido, tá? Bom, bom, é, cadê eu aqui agora? Sai um instantinho, Ana Lúcia, você tem, porque eu não estou encontrando não estou encontrando aqui. Ah, agora eu cheguei. Tá, agora eu cheguei. Oi, peraí um instantinho. Olha, Ana Lúcia, cadê você? Agora você sumiu, né? Eu tô aqui. Aonde? Você não está me Pronto, vendo? agora você está aí. Tá. Bom, foi lindo, né? Nossa, esses lugares maravilhosos. E eu acho que de todos esses grandes missionários que Jesus enviou, né, para reconstruir a sua igreja, reconstruir, renovar a sua palavra, né? Francisco é um dos mais amados mesmo, né? Amado. Agora, então, que ele é o patrono da preservação ambiental, né? Ele é o patrono da É preservação do meu nosso planeta. Francisquinho. Ó, meu Francisquinho. Outro Francisquinho. E ele é um símbolo muito grande da preservação do nosso planeta, ele é um símbolo da paz. Então, ele realmente, desses que Jesus enviou para nós, ele é muito, muito, né, um dos maiores. Obrigado, foi muito lindo o seu estudo. Obrigado por essa dedicação que você teve. Eu acho que você ganhou muito, né, fazendo toda essa. Você fez uma jornada, né, uma imersão, né, em São Francisco. Eu vou passar então a palavra para Nádia. Ai, nossa, eu fiquei com pena, porque ela passou correndo alguns slides, me deu vontade de ver tudo. E a cada slide que você ia vendo, a gente ia me impactando, eu ia viajando naquelas Eu fiquei imagens. também com vontade de ir para Assis. Bora para Assis? Bom, combinado, combinado.
Então, aí dá, mas dá vontade mesmo você viver aquela história, né? E saber que esse lugar existe lá, que ele reconstruiu a igreja e que deixou esse legado. Agora, o melhor foi essa reflexão, né? A reflexão de que a gente tem que construir a nossa igreja dentro de nós, o nosso templo sagrado, né? A maior das nossas capelas é a nossa mente, né? É a nossa parte. Então, isso ele deixou esse legado, né? Eu também me emocionei com Clara, que foi, assim, que coisa linda essa união, né, desses dois, né? E que pena, né, que eles não formaram um casal, mas eles formaram coisas lindas, construíram muita coisa. Então, Ana Lúcia, sua pesquisa foi primorosa. Obrigada, adorei. A palavra agora para o Fernando. Fernando, você precisa falar aqui. Não tem pouco que já você não fala. Cadê ele? Zinho. Eu Oi, Fernando. agradeci a nossa irmã Ana Lúcia, né, pelo trabalho que ela realizou. Foi muito edificante, inclusive as imagens apresentadas, os vídeos, me deixou realmente impactados aqui pelo trabalho que foi realizado, no sentido de nos trazer, né, nos fazer lembrar Francisco de Assis como aquele que realmente nos traz, né, no nosso dia a dia, aquele conforto de paz, como diz a própria canção, né, de amor, sentimentos, né, para com o próximo, buscando com certeza tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. É realmente colocar o Evangelho dentro de cada um de nós. Foi justamente essa foi a obra, né, que Francisco praticou aqui na nossa, aqui para a humanidade, né, vamos dizer assim, para que todos pudessem reconhecer o amor, né, do Cristo que se encontra justamente em cada um de nós, desde o momento em que nós procuramos buscar realmente a prática do amor, da caridade, dos bons sentimentos. Então, ficamos certamente gratos pela oportunidade dessa noite, né? Estarmos todos juntos, ouvindo essa nossa irmã querida companheira, palestrante, e com certeza agradecendo esse momento maravilhoso que nós tivemos nessa noite de ouvir sobre a vida de Francisco de Assis como santo, né, que ele foi, né? Então, eu fico muito grato, muito feliz por mais esse dia e retorno a palavra à nossa irmã aí com um agradecimento fraterno. Obrigado, Fernando. Marco, hoje é o dia dos homens falarem. Marco, quer falar alguma coisinha? Marco, você lembra? Sim. Boa noite a todos. Realmente um trabalho da Ana Lúcia maravilhoso. Uma pena, né, que não deu para ela falar, principalmente da parte de Clara, que a gente fica pensando assim, como Francisco e Clara, na sua história, conseguiram sublimar o amor, né, em vez de transformar aquilo numa paixão carnal, transformaram no exemplo para o mundo de amor ao próximo, os dois, uma construção maravilhosa, emociona realmente a gente. Depois, Jurema, você vai lá no WhatsApp, eu mandei para você um link do filme, né, do São Francisco, que eu vi algumas semanas atrás, e que para mim foi muito legal, porque a Ana Lúcia falando, e eu me lembrando de parte que eu vi no filme, né? E aí aquilo passa um filme legal pela cabeça da gente, que transporta a gente, né? Como a Nádia falou, joga a gente quase lá em Assis, e dá vontade de viajar para lá mesmo. Só Eu, isso. Muito obrigado, Ana. Foi muito bom o teu eu, trabalho. eu adoraria, Marco, ter tempo de falar sobre a parte de Clara, porque é muito interessante mesmo a relação deles dois. Então, ano que vem você vai falar, 25 já é você já tem essa missão. Agora a próxima é Clara, você vai fazendo com calma. Olá! Bom, olha que bacana. Então, Daqui a pouco eu vou falar da família terrena toda. isso. Ah, que bom, que bom.
Então, eu vou... Boa noite, pessoal. Fiquem Boa com noite, Deus. amém. Olha, eu quero passar então a palavra para o Pedro Paulo fazer a nossa prece final. Tchau, Lucinha. Beijos. Cristina, quer falar alguma coisa antes do Pedro Paulo? Cris. Vou falar rapidamente, que já está em cima da hora, né? Eu agradecer a Ana, que foi realmente maravilhoso, um mergulho na vida de Francisco de Assis, muito bom. E ali aquela pergunta, o que mais me impressiona em Francisco é exatamente a humildade, né? Como ele alcançou a humildade, uma virtude tão difícil para todos nós, né? E outro ponto que me toca muito é a pureza dele, porque ele era um ser tão puro, que os passarinhos se aproximavam dele como se fossem iguais a ele, o passarinho e ele igual, né? Quer dizer, realmente isso é por causa da pureza, ele não tem nenhuma maldade, né? Quer dizer, o passarinho nem foge, a gente se aproximar de algum passarinho, o passarinho sai correndo, né? É porque ainda não alcançamos esse nível de pureza que Francisco de Assis alcançou, mas realmente é muito linda a vida dele, né? Obrigada. Ana Lúcia, obrigado. É tão bom a gente escutar, tá entendendo, sobre esses missionários que vieram até o planeta, né? Trazer, relembrar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, como você falou, não foi ele que fez os milagres, né? As curas, né? Foi o Jesus, né? Então, ele realmente deve ter sido um médio de Jesus. É uma responsabilidade. Então, vamos terminar, então, a nossa reunião de hoje, ainda sobre esse estudo tão maravilhoso que possa refletir em nossos espíritos, possamos guardar essa lembrança e procurar, né, renovar essa igreja que Jesus pediu a ele, mas não é igreja de tijolos, de cimento, de madeira, não. Essa igreja interior, através da vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E então pedimos a Jesus que nos ajude a praticar todos os seus ensinamentos e pedir que ele olhe por todos que sofrem no nosso planeta. Em muitos lugares o sofrimento é muito grande, principalmente nos lugares ainda está havendo esse ódio milenar que traz as guerras, as desavenças, a ditadura, o desamor. Que possa Jesus tocar esses corações. E peço pelos hospitalizados, né, pelos que estão nos asilos, pelas crianças e jovens abandonados, pelos nossos lares e pela paz do mundo. E assim, pensando na figura de Francisco de Assis, nós encerramos a nossa reunião da noite de hoje. Assim seja, amém. Muito obrigado vocês por Boa me ouvirem. noite. Semana que vem teremos a nossa Boa noite. Lúcia, Ana Boa noite a todos, muito obrigado. Lá do Centro Espírita Boa noite. Miguel, que vai falar sobre o Cristo Chorou, tá? Que esse mês é só de Jesus que a gente está falando. Então, gente, boa noite, muita paz. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Fiquem com Boa Deus. noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.